Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos e hoje eu vou fazer terapia. Cabide, roda a vinheta. Hoje eu vou aproveitar e já vou fazer umas perguntas pessoais, porque eu estou trazendo aqui uma psicóloga, psicoterapeuta, como é que é? Fran, conta pra gente. Fran Wisniewski. Acertei? Acertou, isso aí, falou certinho. E é difícil, hein? Porque, ó, além de tudo, ela é escritora e empresária. Sim, sim. Né? Conta um pouquinho aí sobre você, sua carreira pra gente, pra todo mundo que tá assistindo o Afoitos aqui. Bom, e bem-vinda. obrigado. Um prazer estar aqui, agradeço, né, essa oportunidade. E vamos lá, eu sou empresária porque antes de fazer psicologia eu fiz administração. Uhum. Então eu sempre tive essa veia do empreendedorismo. Então quando eu me formei em psicologia, antes de me formar, de sair da faculdade, eu já tinha minha clínica montada. Que legal. Então eu pensava assim, poxa, eu vou me formar, vou ser psicóloga, e ter profissionais trabalhando na minha clínica, pagando aluguel. Então a gente tinha já aquela veia, né? Eu gosto muito. Tudo que envolve trabalhar com pessoas, eu gosto muito. E eu também me classifico como professora no sentido de... Sou muito ligada a essa área da educação. Então, logo eu fiz mestrado, fui dar aula em universidade. E hoje a gente trabalha com uma psicoeducação nas redes sociais, com treinamentos, cursos, né? Então, eu gosto de aprender, gosto de ensinar. Então... Mas o foco é mais no pessoal ou no empresarial? Então, hoje eu não faço mais psicoterapia, eu já não atuo mais Nem para os amigos? Os amigos é diferente, né? A gente sempre acaba de um jeito ou de outro, né? Formalmente ou não, a gente sempre acaba ajudando. Mas o meu foco é os dois, literalmente os dois, porque a minha mentoria é mais para empresários, para executivos, bastante executivos de multinacionais, né? Pessoas que estão focadas com negócio e precisam de uma estrutura emocional para lidar ali no dia a dia, tomada de decisão. Ou seja, todo mundo, né? Pressão. O empreendedor brasileiro, acho que isso tem que ser uma das preocupações. Inclusive, eu tenho que reconhecer que eu tenho uma terapeuta que me ajudou muito. Legal. Inclusive para dividir o que é pessoal do que é profissional. Então tem exatamente esse é o meu trabalho. Muito bom. Esse é o meu foco. Mas eu já vou te fazer uma pergunta que eu tenho visto por aí e eu falei, será? E até por causa da inteligência artificial e tudo isso e as ferramentas que estão por aí, mas eu vi um post, inclusive, de um profissional bem reconhecido no mercado, dizendo que o neurocientista vai substituir o psicólogo. O que você acha disso? Eu acho que eu vi esse post. Olha, eu sou uma outra psicóloga. Eu não posso falar que eu sou psicóloga. Vamos corrigir essa frase. Eu sou uma outra profissional da área da saúde mental. Depois que eu estudei neurociência, né? Eu tenho MBA na área de neurociência. Eu acredito que é fundamental um psicólogo saber de neurociência. É fundamental. E é uma coisa que não se aprende na graduação. Dificilmente uma graduação vai oferecer esse conhecimento ou se oferecer aquelas coisas, aquelas cadeiras assim de 6 meses. Algo muito superficial para falar, poxa, eu entendo de neurociência. É fundamental saber sobre, só que não substitui. Porque eu acho isso muito furada e aqueles posts sensacionalistas para rodar e o post cumpriu o objetivo que ele tinha. Rodou. Né? Cumpriu o propósito, né, de viralizar. Mas são coisas muito diferentes. A psicologia ela é muito focada na subjetividade, em coisas que quase não se metrificam. Ela é uma ciência, ela tem uma parte que tem como medir, mensurar, mas ela cuida muito mais da parte subjetiva. A neurociência, ela traz essa parte mais racional para a psicologia. Então, é fundamental saber. Inclusive, o que acontece com os psicólogos que não conhecem de neurociência? Às vezes, eles ficam
empurrando o cliente, o paciente, para algum caminho, fazendo tentar ele descobrir algumas coisas, só que ele não conhece do funcionamento cerebral. Ele só está ali na parte subjetiva. E o paciente começa a patinar, não descobre os caminhos. Não supera o que tem que superar, Não né? supera, né? Acaba perdendo tempo, dinheiro. E daí o profissional vai ali, poxa, não entende por que a pessoa não está tendo resultado. Só que o que ele está ali trabalhando acaba não indo... como posso dizer? Não está nos caminhos do funcionamento cerebral, da biologia. Daí demora. E às vezes é algo tão... Eu fico vendo, né, a minha evolução emocional, mental, de produtividade, tudo isso. São coisas tão práticas que às vezes você ter uma disciplina, um compromisso, cumprir com o que tem que cumprir, né, fazer o que tem que fazer. E aí, porque quanto mais você adia e certas coisas tão práticas do dia a dia, você acaba causando problema para si mesmo e acha que é um problema emocional. Tem gente, sabe que eu já estou fazendo a terapia, que eu fico vendo a pessoa desanimada, mal e não sei o quê, e às vezes o problema é um hormônio, né? Às vezes o problema é uma noite mal dormida e ela acha que fizeram uma cumba para a vida dela. Sim. É um negócio inacreditável. Exato. Por isso que eu tenho um viés até controverso para muitos profissionais. Eu ia te perguntar, você sofre resistência com isso? Bastante, bastante. Bastante mais unilateralmente, vamos falar assim, mais da parte, de alguma parte científica, né? Não toda. Porque eu trabalho os pilares corpo, espírito e mente. E o que eu vejo? Pessoas se desenvolvendo muito rápido, porque geralmente o emocional, o psicólogo, ele só vai cuidar do emocional. Dificilmente um profissional vai saber, inclusive, ler exames e perguntar assim, poxa, como é que tá os teus hormônios? Traz aqui para mim para eu dar uma lida. Né? Ou você está tomando ansiolítico, remédio para dormir, que tem aquele efeito depressor, e daí você não sabe por que a pessoa não acorda motivado ou acorda cansado. Entende? Então, o psicólogo, a faculdade não forma. Eles não, né, acham que estudou 5 anos ali é o suficiente. Então, a gente tem que ter essa visão holística, sistêmica de tudo que acontece, né, na espiritualidade da pessoa que está ali. E isso realmente, se a gente cuida de tudo, a pessoa vai andar mais rápido, né? Mas eu até esqueci a tua pergunta. Não, era exatamente se você sofria resistência, né? Sim. E eu imagino que sofra porque eu fico vendo hoje os psicólogos e os neurocientistas, né? Eles acabam atuando no mesmo ambiente, só que com práticas completamente distintas. Sim. Né? E você mistura... Até queria te perguntar, esse negócio do espírito, da cristocêntrica. Queria te perguntar, psicologia cristocêntrica. O que é isso? E aí eu queria emendar numa outra pergunta. Tá, Se qualquer coisa, se você não lembrar, porque é curiosidade minha. Tá, se eu não responder, daí você volta. Aí eu volto. Porque o que você está achando dessa mistura do marketing misturado com religião hoje nas redes sociais? Caramba, só pergunta polêmica, mas vamos lá. Vou começar pela parte Vamos começar pelo fim, pela última pergunta do marketing. Olha, né, tem gente que fala assim, né? Poxa, deixa de ser pastor e seja coach. Ou deixa de ser coach e seja pastor, né? O messianismo digital. Né? Tem os coaches messiânicos e tal. Poxa, isso é uma coisa tão complicada, que vai de pessoa para pessoa, de intencionalidade, de discernimento, porque a sede da nossa espiritualidade é o nosso cérebro. Então, teoricamente falando, não tem como separar as coisas. Tá tudo aqui. Essa daqui é a central de comando do nosso cérebro. É a capital do nosso cérebro. Né? Tanto as coisas voluntárias quanto involuntárias, a gente está aqui, a gente não está precisando mandar o nosso pulmão funcionar.
né? Então, isso aqui está dirigindo, controlando tudo ao mesmo tempo, e graças a Deus por isso. Só que o que eu acho que pega é quando as pessoas se aproveitam dessa mensagem para ganhar dinheiro. E aqui é a opinião pessoal, né? Então, por exemplo, eu não acredito num tratamento emocional, eu não acredito num desenvolvimento de alta performance emocional, que é o que eu trabalho, que eu gosto, é a minha especialidade, sem trabalhar o lado espiritual. Por estar tudo aqui. A gente está cuidando de um cérebro e não tem como falar assim, poxa, agora deixa os seus valores, o que você acredita de lado e vamos cuidar só da sua subjetividade. Tem que cuidar da essência, né? Que faz parte de todos os pilares que você Então, falou. assim, não tem como, né? Seria mais fácil, muito mais objetivo, mas não é assim que funciona na prática. Mas quando as pessoas misturam por questões de lucro, daí eu acho um pouco complicado. O que eu faço pessoalmente? E o que eu tento sempre pedir, né, discernimento para Deus e falar, Senhor, me guia, né? Então, assim, eu ofereço cursos de saúde emocional. O que eu vendo? Eu vendo treinamentos, cursos, palestras, mentorias, vendo saúde emocional. E daí o que eu ofereço gratuitamente, que é o pilar da minha vida do servir. Né? Porque eu acho que a gente não tem que só fazer coisa para lucro, né? É uma coisa que a pessoa pode escolher ou não. Então, eu escolho servir gratuitamente na parte emocional. Então, os meus conteúdos gratuitos na internet, eles são mais focados na parte espiritual. É claro que lá dentro da minha mentoria, eu vou trabalhar a espiritualidade, de acordo com o que a pessoa acredita. O que você acredita? Né? Então, trazendo para... Eu acabei respondendo até que um pouco já... Ia falar do marketing só, né? Mas acabou indo para a psicologia. E da cristocêntrica. Então, aí já entra questões de valores pessoais, de princípios, que eu acredito. O que acontece hoje? A psicologia, ela tem algumas raízes filosóficas, né, de epistemologia, de raiz mesmo da construção da ciência ao longo dos anos, que vem da filosofia. Então, tem correntes filosóficas como, por exemplo, o hedonismo, que é uma busca de prazer a qualquer custo, né? Então, assim, muita gente que está lá se formando ou se formou não tem nem consciência disso, né? Não pensa, de onde que se construiu tudo isso? Né? Só segue a cartilha e está tudo bem. Mas tá tudo bem para eles, né? Mas se a gente começar a se questionar, a gente vê que isso influencia a nossa vida, a nossa prática, para quem está no consultório, né? Por exemplo, uma coisa muito disseminada, que é uma influência do hedonismo, o que importa é o que você está sentindo. Tá te fazendo bem? Sensação. Então, assim, se... não sei se você é casado ou não, né? Mas vamos colocar aí, se você for. Se você é casado e você e sua esposa chegam num consenso de que vocês têm que abrir a relação de vocês e vai fazer bem para vocês e tá tudo bem, o que importa é que vocês se sintam bem. E eu não vou entrar aqui se está certo ou está errado, né? Nesse momento. Mas isso é uma coisa que para você não faz parte, né? Não, assim, não combina com os meus valores, né? Eu falei assim que eu não vou opinar agora, porque eu só estou usando isso como exemplo para explicar que para a psicologia o que importa é o que você está sentindo, né? O que você está sentindo, que está fazendo bem para vocês. Só que o ser humano, ele precisa de um crivo do que é certo ou é errado, né? Ele precisa de algo que direcione, senão ele se perde, ele acaba se perdendo. E eu, como tenho uma veia judaica cristã, né? O que rege a minha vida é os princípios que estão nas escrituras sagradas. Então, eu sou uma bíblia maníaca, vamos dizer assim, adoro estudar teologia, adoro estudar Bíblia. E os frutos falam por si só. Quem realmente estuda aquele livro e vive o que está naquele livro, tem a vida transformada. Sim, isso sem dúvida. Né? Tem a vida transformada. Mas já tem outra pergunta. Eu fico curioso com isso mexe comigo, sabe? Legal. Então, enfim, mas olha, só para responder do cristocêntrica, mas guarda aí, não esquece não. Não vou esquecer. Eu também adoro falar sobre isso. Mas, então, a maioria das teorias coloca
o ser humano como centro de todas as coisas. Tem Sim. até uma parte da psicologia, né, que foi Carl Rogers que desenvolveu, que ele tem a terapia centrada na pessoa, né? Apesar que muitas outras não têm esse nome, mas também fazem isso. Só que isso coloca o ser humano como Deus da própria vida. E daí a gente tira o que precisa ser central, que é Deus, né? Então, na minha concepção de vida, e nada vai mudar isso, Cristo tem que ser o centro. A partir do momento que a gente se desvia da nossa identidade original para a qual nós somos criados, começa a dar problema. Tudo bem, você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de escolha, você pode decidir não acreditar, não ter... Tudo bem. O mundo segue. Deus segue, Ele respeita. Só que a partir do momento que a gente se desvia dessa identidade, começa a pipocar. Começa a dar problema. Em alguma área. Né? Essas pessoas aqui não têm problemas? Claro que tem. Só que elas enfrentam a vida com uma resiliência diferente. Né? Tem alguma coisa ali. É. Mas, então, aí a pergunta tem a ver com isso. Uma das perguntas, porque eu já estou formulando outras aqui, porque quero nem saber disso daqui, ó. Porque eu já vamos lá. Então, e se eu chego lá no seu consultório, na sua clínica, né, e falo, tá, eu acredito em quase tudo que você fala, mas eu sou ateu. Como é que faz? Você atende, não atende? Você tenta mudar a visão? Ou você consegue adaptar para atender uma pessoa que não acredita em Cristo, em Deus? Assim, eu não faço mais atendimentos. Não, né? mas eu falo como empresário. Sim, sim. Né? Isso é difícil acontecer porque quem me procura geralmente por causa disso. Né? Por eu ver o ser humano nessa integralidade, né? Nessa visão sistêmica. Mas se acontecer, como que eu conduzo? Né? E já aconteceu, já vou até dar um exemplo para você com relação a isso. Às vezes, é justamente aquele pilar que está fazendo a pessoa tropeçar. Então, eu tenho obrigação de mostrar. E a gente acaba trabalhando algumas ferramentas, algumas coisas que não é nem eu que falo, a própria ferramenta mostra e a pessoa acaba caindo em si. Ela vai ver que ela precisa daquilo. E o sentido ali da mentoria, de todo aquele trabalho de desenvolvimento, né, de emocional, ele não tem uma religião específica, ele tem uma busca de Deus. Então, assim, a pessoa, qualquer ser humano, ele tem uma necessidade de sagrado. Ela admitindo isso ou não. Tem gente que não preenche esse buraco do sagrado com Deus e vai preencher com carro, com dinheiro, com excesso de cuidado com o filho, daí mima muito o filho. Enfim, ele vai querer preencher com alguma coisa. Eu costumo dizer que a pessoa é ateu até estar deitado na cama do hospital ou que o avião esteja caindo. Exato. Exato, acho perfeito. Alguma coisa ele vai querer se agarrar, né? Então. Agora, e aí que entra Deus, né? No que a gente não dá conta. Exato, tem que ter, senão não tem como. E outra coisa, não faz sentido, né? Não faz sentido. E a gente tem que estar conectado. Esse celular aqui, que ele não tem fio, não tem nada, tem alguma coisa chegando aqui nele, né? Que a gente não vê. A mesma coisa a gente não anda por aí sem rumo, sem... E até brincando com um tio meu que era ateu, e aí ele estava conversando com um caseiro da casa de praia dele, e aí o caseiro falou para ele, tá bom, se o senhor não acredita em Deus, tá bom, então quem foi que colocou a água dentro do coco? Né? Então é uma coisa tão simples, né? Porque se você parar para pensar numa resposta dessa tão simples, tem tanta grandeza, porque realmente quem foi que parou para pensar que tem que ter uma água dentro de uma fruta? Né? Então... O meu pai, ele tinha uma frase que... Meu pai é falecido, né? Mas eu era criança e lembro disso. Eu acho que é muito atual o pensamento dele. Ele falava assim, que acreditar que o Big Bang
a explosão criou todas as coisas, é quase como a gente acreditar, né, ver que uma fábrica de livros, uma editora explodir e dessa explosão se formar uma biblioteca. Tudo organizado, separado por temas, em organização alfabética. É muita organizaçãozinha, né? Muito, o universo é muito... Você parar para pensar no bichinho que se transforma na cor que ele tá para se proteger. Cara, é assim, uma loucura. Né? A ciência não explica isso, desculpa. A ciência não explica Deus, né? Sim, não. Agora, qual que é a importância que você acha que você tá bem dentro da sua casa para você ter um sucesso, né, na vida profissional? Ou não? As coisas podem andar totalmente separadas? Não, não pode. Não vai. Uma hora pifa, né? Você tem que estar bem. E até do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro, ele tem uma necessidade social, ele tem uma necessidade de relacionamento saudável. Porque quando a gente não vive nessa harmonia, a gente gasta muito mais energia, né? Então, se a gente está num momento de separação conjugal, de briga familiar, alguma coisa assim, o nosso cérebro ele está gastando mais energia do que o normal, do que seria, né, necessário para o dia a dia ali. Então, isso vai pipocar. Se você trabalha num serviço manual que opera ali uma máquina perigosa, provavelmente em algum dia você vai se machucar, perder um dedo, alguma coisa assim, né? Então, se você trabalha com alguma outras coisas, você vai tomar uma decisão precipitada de um negócio, né? Então, afeta totalmente. E como é que eu faço para me blindar emocionalmente? Tem como? Tem como. Assim, de uma forma resumida, né? Muito resumida, porque, enfim, eu tenho um treinamento só para isso, né? No sentido de ensinar e dar técnicas para a pessoa desenvolver essa autonomia e ela aprender a fazer isso na vida dela, né? Mas de uma maneira resumida aqui para o pessoal de casa entender, na perspectiva judaico-cristão, a Bíblia fala que, né, lá em Gênesis 2, versículo 7, que nós somos criados pela mão de Deus, do barro ele nos fez, ele soprou em forma de beijo, né, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a junção do barro, o fôlego de vida, deu origem à alma, que é a nossa mente. Então, assim, nós somos a junção dessas três coisas. Somos a junção. Por isso que não tem como a gente vai falar assim, eu vou cuidar só da mente. Né? Ou seja, se você está ansioso, o teu corpo dá gastrite. Né? Você produz um ambiente ácido no teu corpo. Então, não tem como separar. Então, assim, o que acontece? A melhor maneira para você começar a buscar uma blindagem emocional é você trazer esse equilíbrio de cuidado para essas três áreas do teu corpo, todos os dias. Vou terça e quinta na academia. Não existe isso. Você precisa cuidar do seu corpo todos os dias. Então, assim, faz caminhada, procura ter uma alimentação mais saudável, toma água todos os dias. Assim como a gente tem pelo menos 3 refeições de comida todos os dias, a gente tem que alimentar a nossa alma. A gente tem que é o nosso emocional, a gente tem que alimentar o nosso espírito todos os dias, constantemente. Então, as pessoas pensam que viver é comer, dormir. Né? Então, a partir do momento que você automático, desenvolve... né? A partir do momento que você desenvolve essa consciência de que esse cuidado é todos os dias, toda hora. Poxa, peraí, tô indo numa lanchonete, vou pegar um refri? Hoje eu vou pegar uma água mineral. Né? Então, é esse desenvolvimento de consciência, de cuidado. E antes de eu ir para outra pergunta, como é que faz para acessar esse treinamento? Então, eu não sei se na minha bio tá esse link agora, mas quem está assistindo pode entrar. Se não tiver, a gente troca agora mesmo, porque o pessoal da minha equipe lá vai colocar. E então é só acessar lá e procurar por Emocional Blindado, ou na internet sobre Emocional Blindado, que o curso é meu. Né? Então lá tem é todo um curso baseado em neurociência.
né? Neurociência, psicologia, com essa base bíblica, né? De cuidado. Eu coloco lá técnicas fáceis e simples para as pessoas aplicarem em si mesmas e desenvolver essa autonomia. Porque a intenção não é que a pessoa fique dependente daquele cuidado emocional de um outro profissional, né? Assim que possível, ele precisa aprender a andar pelas próprias pernas. Né? Essa é a diferença do psicólogo normal, que, na verdade, o cara carrega a vida inteira, né? Sim. Agora, e não há nada contra, tá? Eu tenho vários amigos psicólogos e tal. Tem gente que precisa, né? Ou tem gente que gosta de ficar sempre grudadinho com o psicólogo lá. É que existe a dependência do psicólogo com relação ao paciente também. Então. Psicólogo que não faz a sua terapia pessoal... Ele até se vicia, né? Agora... Como que ele vai viver sem mim? Exato. Uau, vão me xingar. Esse é forte. E o estoicismo? Qual que é a sua visão? Caramba, olha só. Você acredita que uma mentorada minha, não sei se ela vai assistir isso, né? Ela é uma executiva de uma multinacional aqui de São Paulo. Ela veio me perguntar sobre isso. Ela é cristã. E a gente estava conversando sobre o WhatsApp ontem antes de ontem, sobre esse tema. O que eu acredito sobre o estoicismo? Eu acho que, como toda teoria humana, ela traz benefícios e ela caminha perto do cristianismo. Ela influencia muito o pensamento cristão, né? Por exemplo, essa questão da necessidade de você não ser refém de desejos, de vontades, né? O bem do trabalho para nós, pela busca, pela luta, enfim. Só que ela sempre vai... Toda teoria humana, ela tem uma coisa... Vamos colocar assim... prejudicial para a essência humana, né? E eu sempre vou falar coisas condizentes com a Bíblia, tá? Então, o que forma a minha opinião de pensamento, de valores para a vida, para tudo que eu faço... tem fundamentos bíblicos para isso, né? Então, a minha opinião aqui vai ter essa visão. Então, o estoicismo, ele fala dessa necessidade da divindade, do sagrado, ele reconhece isso como importante, só que não necessariamente essa divindade é o mesmo Deus que eu acredito, né? Então... Talvez para algumas pessoas que assistam não tenha problema, né? Esse tipo de coisa. Para mim tem. Para mim, eu acredito num único Deus, né? Um Deus eterno, um Deus verdadeiro, o único Deus, né? Criador de todas as coisas. Mas tem gente que tá tudo bem, às vezes nem tem uma crença forte em alguma coisa e se beneficia do estoicismo. Então, ele faz o ser humano pensar. Sabe que a minha visão... Não sei se você vai concordar. O que você pensa sobre o estoicismo? Então, é que eu acho que eu me identifico mais numa questão, só que eu também penso um pouco como você, que como já diz, né? O sagrado. Sagrado é sagrado. Uhum. Então, para mim, o espiritual, religião, minha crença, isso tudo não é uma coisa óbvia, uma coisa prática. É uma coisa que eu vivo e que eu sinto. Uhum. E, ao mesmo tempo, a minha vida profissional, a minha vida cotidiana, ela aí sim, ela tem que ser óbvia, ela tem que ser pragmática, ela tem que ser prática. Eu não posso complicar o que eu não tenho que complicar, que é o meu trabalho, tenho que acordar e fazer o que eu tenho que fazer e ponto final, e cumprir, e, obviamente, cuidar da minha saúde. Isso eu não posso transformar isso num sagrado e complicar isso. Uhum. E eu não posso transformar a minha vida espiritual numa atividade prática e óbvia, sabe? Tipo, não, você tem que cumprir com... todo dia de manhã vou acordar, vou orar, vou fazer isso, 50 orações. Exato, vou para a igreja todo domingo e papapá. Não. Eu acho que a minha relação com Deus, com Cristo, com, né, esse mundo espiritual, ela aí sim, ela precisa ser sólida, né? Entendeu?
Sim. E complexa. Eu acho que ela precisa ser complexa porque eu tenho sempre que ter sede de descobrir mais da minha relação com o mundo espiritual. Agora, no dia a dia não dá. Eu tenho que ser óbvio e prático. Entendeu? Não sei se... Eu entendi e concordo. Porém, é legal a gente trocar informações, né? Porque a gente cresce, né? Com esse tipo de coisa. Eu concordo com você, mas o que eu penso? Por outro lado, o que a gente acredita vai com a gente aonde a gente for. Sim. Né? Então, assim, a Bíblia fala, né, da atuação do Espírito Santo como uma faca de 2 gumes que separa a medula do osso, que separa a alma do espírito. Ou seja, vai ali no cerne que tem uma linha muito tênue. E tem coisas que é tão difícil de separar. Sim. Que é até difícil colocar em palavras. Você tem que sentir. Só que, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu vivo uma intimidade, uma espiritualidade tão grande com Deus, a minha prática do dia a dia, inclusive meu trabalho, é diferente. Claro, é ali, porque daí tem gente também que espiritualiza tudo. Eu não vou assinar esse contrato porque me deram uma palavra. Enfim, tem que tomar cuidado com isso também. Só que o que eu penso? Tem coisas que não dá para separando. Mas eu vou te falar uma frase que eu ouvi, para mim resume tudo, e aí você pode... Que é: aonde o homem encosta a mão, Deus não mexe uma palha. Ou seja, o que eu tenho que fazer, eu não posso jogar na responsabilidade de Deus. Perfeito. Né? Então, se eu tenho que levantar, escovar o dente, colocar roupa e trabalhar, Deus não pode ir no meu lugar. Exato. E Ele espera isso da gente. Tanto que Ele, né, fez o livre-arbítrio ali, nos deu o poder de escolha. Exato. E, às vezes, as pessoas, assim, 90%, sei lá, 99% do meu público é cristão, né? E tem muita gente assim que fala: não, eu não vou em psicólogo, eu não vou fazer um treinamento, não vou fazer curso, quem cuida dos meus pensamentos, sentimentos é Deus. Eu estou orando, fui curada da depressão em oração, e eu não vou contestar. Quem sou eu? E às vezes é realmente o que aconteceu, né? E Deus, Ele tem poder para o que Ele quiser, para tudo. Só que Ele é um Deus de amor, tanto de amor, que Ele deseja envolver a gente no processo. Que você participe. Que você participe daquela busca de cura. Exato. Se você tem câncer, você não vai só orar. Você vai orar, inclusive, para Deus te direcionar para um médico. Né? Senhor, me envia o melhor profissional para eu cuidar disso. Então, você vai buscar a parte espiritual e a parte prática, a parte que tem que ser feita. Sabedoria, né? Exatamente. Então, o psicólogo ele é necessário, treinamento, cursos são necessários. Só que você tem que arregaçar a manga. Né? Eu sou muito dessa linha, assim, que é o esforço humano aliado ao poder divino. Ele não vai fazer o que ele sabe e espera que a gente faça. Fran, a gente está chegando no final, mas eu quero que você volte aqui em breve. Sim. Porque aí, agora eu vou refletir muito mais para te fazer mais perguntas, porque eu sou muito curioso nesse sentido. Que legal. Vamos lá. Mas a gente tem uma pergunta final aqui, que é o que... Não sei nem se você fica, né? Mas o que te deixa afoita? Tantas coisas. Afoita positivamente ou negativamente? Destemida. Corajosa. Corajosa? A força e o poder que Deus coloca em mim toda manhã. Oh, que resposta, hein? Pau! Que resposta. Bom, baseado nessa resposta, eu já vou eu já vou finalizar e vou dizer: que mulher impactante, viu? Porque dá pra ver que você é uma mulher que tem sabedoria. Porque você não titubeia, você responde, você tem um ar, sabe? Divino mesmo. Você tá de parabéns. Amém. Tá de parabéns. Gostei muito.
talvez eu vou até tentar ver se tem uma vaga na agenda dela para virar cliente lá na minha empresa, subir a régua, porque eu estou sempre buscando subir a régua, viu? Sim. Então, esse é o objetivo. Emocionado. Aí tá, eu tô emocionado. Emocional blindado. Sim. Psicologia cristocêntrica. Então, mas para o perfil, os perfis que te encontram fácil na internet. Fala para tu. Se procurar por emocional blindado. Emocional blindado vai te achar, que é seu. Isso. Tá bom. Então, tá bom. A gente chega no final de mais um Afoitos e a gente volta no próximo episódio. Obrigada.